vejamos aqui, se nós formos fazer uma transliteração, então nós temos aqui, nós temos o Yud, que ele realmente é o I, veja, nós temos o Re, que ele como consoante seria o H, ou seja, seria o R. E nós temos então aqui o Vav, veja, que passando para consoantes ele seria um V. Isso, veja bem, é porque essas três letras são consoantes vocálicas. Agora, como vogal, o Yud, como vogal, o Yud, este Yud, ele é um I. Como vogal, este Re, ele é um A. E como vogal, veja que este Vav, ele é um U. Agora, passamos então para uma outra explicação. Vejamos. Aqui nós temos então as três letras. Nós temos aqui o Yud. Veja que aqui está o Yud. Olha, os sons vocálicos I, A, U. Eles representam sons primários das línguas, dos países, das nações. Então, veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano. O I, o Yod, o Re, nós temos o Re, o A, nós temos então o Vav, o U. Então veja que nós temos as consoantes vocálicas, os sons vocálicos I, A, U representam sons primários das línguas das nações. Então nós temos a primeira palavra, o primeiro som dito por um ser humano. I, ao. Repetindo. I, ao. Agora passamos então para uma outra explicação. Nós temos aqui o Yod novamente, nós temos o Re e nós temos o Vav. Agora vejamos, sons primários das línguas. Veja bem, sons primários das línguas. I, A, U. Os outros sons representam, na realidade, representam uma combinação dos sons primários. Os outros sons das vogais representam, então, uma combinação desses sons. Então, vejamos, ou seja, representam o tetagrama. Representa aqui, então, o I, o A e o U. Agora, o E o O são uma combinação entre esses sons primitivos. Se você pegar o Re e combinar com o Yud, então você terá a vogal E. Se você pegar o Re e combinar com o Vav, que é o U, então você terá a vogal O. Então vejamos agora. Observe que nós temos novamente o I, o A e o U.
os primeiros sons, o primeiro dizer dos seres humanos, Yau. Esta é a primeira palavra dita por um ser humano, o tetagrama. O tetagrama que representa, então, o ser. O ser. Então, o ser é a primeira palavra que foi pronunciada por um ser humano. Vejamos, então, agora uma nova explicação. Aqui nós temos o Pa'al. Para os gramáticos, aqueles que já conhecem um pouco mais da gramática hebraica, o Pa'al, ele é a base para nós estudarmos os verbos. O Pa'al é aquela base que nós colocamos e combinamos, então, com cada letra do verbo. Cada letra que o verbo tem, são três letras no geral. Todos os verbos, em geral, na língua hebraica, tem um radical de 3 letras. Pode ser que tenha, e existem verbos com 2 letras no radical, e dificilmente você vai encontrar verbo com 4 letras no radical. Mas nós então temos a base para o estudo dos verbos, dos 7 graus do verbo, dos verbos fracos. Nós temos então o Pa'al. Então nós temos aqui na combinação o P Yod. O P Yod, veja que a palavra Pa'al, ela está escrita nesta forma. E aqui nós temos, então, o verbo salvar, aqui embaixo. Veja bem, nós temos o Yud, nós temos o Shin e nós temos o Ain, que, traduzindo para a língua portuguesa, então nós temos o verbo salvar. Então, nós colocamos aqui uma das classes do verbo. Nesse caso do verbo salvar, este verbo aqui no início, na primeira letra do verbo, então nós temos um P Yud. Essa é uma forma de estudar os verbos na língua hebraica. E nós temos então no P Yud todos os verbos cuja primeira letra da raiz foi originalmente, a primeira letra da raiz que foi originalmente Vav, ou Yud, se escreve com Yud. Veja, por quê? Porque o hebraico